do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente ao sistema ósseo-muscular, músculos e ossos. E esse é mais um vídeo dessa playlist que estamos fazendo. Então, se você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, se inscreve no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os músculos do tórax, ou músculos tóraco-apendiculares anteriores, porque existe alguns mais profundos. Então vamos ao que interessa. Dentre esses músculos, nós podemos destacar o músculo external. Esse músculo external que você vê na tela é um músculo meio discreto e muito incomum. Muito incomum em que sentido? Porque apenas 4% da população possui esse músculo. Então ele é um músculo que vem desaparecendo com o tempo. Então 4% possui. E ele não tem uma função específica que nós podemos destacar, ele não tem uma função dentro da fisiologia e da anatomia. E ele vai estar realmente nessa porção do externo, de forma longitudinal, em sentido ao músculo reto abdominal. Esse é o músculo external. Agora, dentre os músculos de função fisiológica no nosso corpo, podemos começar com o peitoral maior, esse músculo mais externo que a gente pode encontrar no nosso tórax, e ele vai ter sua origem e inserção. A sua origem ele pode ser destacado na porção clavicular, a sua porção externo-costal e também uma porção abdominal. E ele vai se insertar no tubérculo maior do úmero. Então, ressaltando e relembrando para você. Origem, porção clavicular, externo-costal e abdominal. E vai se insertar no tubérculo do úmero, esse osso que nós temos importante. E qual a sua ação? A ação dele vai ser de adução e de rotação medial do braço. Então essa vai ser a ação do peitoral maior. Agora, algo que eu tenho que destacar para você é que ele também tem uma função na expiração e inspiração forçada. Ele é um músculo da respiração forçada. Para você ter uma ideia, por exemplo, você já deve ter visto aqueles jogadores de futebol que correram bastante no campo e às vezes eles ficam assim, ó, colocam a mão na cintura, elevando o tórax. Exatamente, eles fazem isso para descansar. Por que descansar? Porque quando você eleva esse tórax com o auxílio desse músculo peitoral e de outros músculos também em conjunto, você vai elevar esse tórax e vai relaxar, ter uma respiração mais livre, mais relaxante. Por isso eles ficam com a mão na cintura. E lembrando, esse peitoral maior vai ter uma função respiratória também. De forma forçada, mas participa. Lembrando, esse é o músculo peitoral maior, o músculo externo. E como existe um peitoral maior, existe um peitoral menor. Olha a foto dele. Pois é, se eu tiro, dissecciono, arranco esse músculo peitoral maior, eu vou encontrar esse peitoral menor. Esse peitoral menor também vai ter sua origem e também vai ter a sua inserção. A sua origem vai ser da terceira à quinta costela. Isso é a origem, de onde ele sai. E ele vai se insertar no processo coracoides. Então, relembrando para você, origem, terceira à quinta costela e vai se insertar no processo coracoides. E qual a ação dele? Vai ser de deprimir e rodar a escápula. Então, ele vai ter essa função em cima da nossa escápula. Agora, quanto à clínica, há algo muito importante sobre esse peitoral menor. O que a gente pode falar? Nessa região do peitoral menor, onde está a mama, existe uma drenagem linfática da região da mama. Então, quando existe uma inflamação, por exemplo, dos linfonodos, o que vai acontecer é que existe uma retirada desse peitoral menor. Então, em muitos casos eles vão disseccionar, retirar esse peitoral menor por causa de uma inflamação envolvendo o sistema linfático. E segundo as literaturas, alguns livros, não vai mudar muito na fisiologia desse indivíduo. Mas sempre, claro, é um músculo, deve mudar alguma coisa, já que ele tem a sua função dentro da fisiologia
dentro do sistema osteomuscular. Então, relembrando, existe essa importância clínica porque essa região é de drenagem linfática da mama. Então, em alguma ocasião de inflamação, infecção dos linfonodos, pode comprometer, sim, esse músculo peitoral menor. Outro músculo de muita importância é o músculo serrátil anterior. Olha esse músculo que parece uma mão que foi colocada na lateral do nosso corpo. E realmente alguns anatomistas chamam esse músculo de mão de Deus, porque fica aquela impressão assim na lateral do nosso corpo, parece os dedos de uma mão passando na lateral. E esse serrato anterior também tem sua origem e sua inserção. Qual a origem dele? Ele vai ter sua origem na primeira até a nona costela. E ele vai ter desde essa primeira até a nona. Ele vai se insertar na porção inferior e medial da escápula. Então, relembrando, tem sua origem na primeira até a nona. Ó, ele tem esse processo todo, desde a primeira à nona, de origem, da nona costela, da primeira à nona, e vai se insertar na porção inferior e medial dessa escápula. E qual a ação desse músculo? A ação dele vai ser de aproximação dessa escápula do tórax, formando aquilo que a gente chama de escápula alada. Olha a foto para você ter uma ideia. Isso é uma escápula alada. Ela vai ficar assim mais projetada, essa escápula. Então ele aproxima a escápula do nosso tórax e deixa a escápula alada, projetada. E ainda a gente pode destacar que ele vai rodar essa escápula e também vai atuar naquele processo de abdução do braço quando ele for acima dos 90 graus. Ele vai, eu não sou muito bom de fazer esses processos, mas quando passa de 90 graus, ele vai começar a agir esse músculo, esse serrátil anterior. Então, esse é mais um músculo dessa região do nosso tórax. Lembrando que ele tem sua origem na primeira até a nona costela e vai se insertar nesse processo medial inferior da nossa escápula. Outro músculo de muita importância é o músculo subclávio. Esse músculo subclávio, ele é muito importante, a gente vai entender, mas antes disso, a gente tem que saber a sua origem e inserção. A sua origem, basicamente, seria na primeira cartilagem da nossa costela. Ele vai se insertar nessa região e ele vai ter sua origem nessa região e vai se insertar basicamente na porção inferior da clavícula. Então, relembrando para ficar mais claro, ele tem a sua origem lá no processo, na primeira cartilagem do processo da nossa costela e vai se insertar na porção inferior da clavícula. E qual a ação dele? É de estabilizar uma articulação, a articulação externo-clavicular. Por que é tão importante esse músculo? Por que é tão importante essa estabilização? Porque seria uma das únicas, ou a única articulação de ligação do nosso esqueleto apendicular com o esqueleto axial desses membros, desse membro superior. Então, esse músculo dando estabilidade frente a um processo brusco de muito esforço, evitaria que saísse do lugar essa articulação. Então, esse músculo subclávio tem muita importância na manutenção realmente dessa articulação externo-clavicular. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?